querido, Deus é tão lindo que Ele faz coisas tão grandes na nossa vida, que a gente fica pensando, imaginando como que Deus faz. Por que Ele nos surpreende, amado? Porque Ele é Deus. Eu e você não conseguimos surpreender Deus. Porque uma palavra que vai sair da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Mas Deus, Ele nos surpreende em todo momento da nossa vida. Algo novo Deus coloca na nossa vida, aleluia, que nós fica, Senhor, coisa maravilhosa. Por quê? E para que, Senhor? Quantas bênçãos, quantas maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Por isso que Deus, Ele nos surpreende a cada momento. Quando você levanta de manhã, respira, glorifica Ele. Porque muitos vai dormir e não levanta mais. Mas você vai dormir, você ali apagou. A Bíblia fala que quando você está dormindo, Deus coloca anjo para te guardar. Olha, glorifica a Deus, que você mesmo dormindo, o inimigo tenta, aleluia, fazer algo terrível com a sua vida. Mas Deus coloca anjo com espada desembainhada ao teu lado. Aleluia. Por isso que é motivo que nessa caminhada cristã, a gente glorificar, nós glorificamos a Deus todos os dias. Aleluia. Porque não é fácil ser crente, servir ao Senhor de verdade. Não é fácil. Mas também não é impossível. Porque o Deus do impossível anda ao nosso lado, anda na nossa frente. Quebrando todas as barreiras. Tirando tudo que de empecilho. Para quê? Para que nós entramos na mansão celestial naquele grande dia. Aleluia. Cada um de nós aqui, querido, tem um lugar certo que Deus traçou para a nossa vida. Só que muitos não querem ir. Jesus falou que a porta larga, muitos não vão entrar. Porque a porta larga leva à perdição. Poucos vão entrar na porta estreita que leva à salvação. A vida eterna. Aleluia. É por isso que eu fico triste e alegre ao mesmo tempo. Porque são muitos que não vão entrar no céu. Jesus fala, não é eu que estou falando. Mas os poucos que estão a entrar pela porta estreita, esse vai entrar na porta estreita para a salvação e a vida eterna. Então, será que nós estamos reunidos no grupo desse poucas pessoas que passar pela porta estreita? Se for, você glorifica a Deus, querido. Porque vale a pena. Vale a pena andar nesse caminho estreito, na porta estreita, glorificando o Senhor, passando por lutas e dificuldades, mas o que nos espera é algo lindo e maravilhoso. Abra a vossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu quero trazer aqui um texto. Eu vou ler alguns versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do 35 até o 41, apenas 7 versículos, é só para nós entendermos. Que diz assim, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, despertando-nos, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E os discípulos, conversando com o outro, disseram bem assim. E sentindo-se um grande temor, dizia um para os outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala para o teu irmão, quem é esse?
Esse é aquele que quando eu e você estava na sarjeta do pecado, ele foi lá e arrancou. Aleluia. Esse é aquele que tirou teu filho das drogas. Esse é aquele que tirou, aleluia, a tua filha da prostituição. Esse é aquele que tirou o teu marido da cachaça. Aleluia. Esse é aquele que andou contigo no meio da tempestade. Esse é aquele que arrancou você do lamaçal do pecado, do lodo, e firmou teus pés sobre a rocha. Esse é aquele. Aleluia. Andamos tanto tempo com Jesus, e quando Ele faz um milagre na nossa vida, quando Ele faz algo extraordinário, a gente fica pensando, mas meu Deus, que coisa linda. Esse é aquele que tu aceitou. Aleluia. Esse é aquele que lá atrás, você aceitou Ele como teu único Salvador. Aleluia. É esse que faz o cego enxergar. É esse que faz o paralítico andar. Aleluia. É esse que ressuscita o morto. E é esse que está aqui nesta noite, nesta casa. É esse que está nesta casa hoje. Aleluia. Hoje é um culto de varão, mas parece que tem mais varão do que varão, eu não entendo. As varoas sempre ganham, varão. O que é isso, varão? Vamos ver se no próximo domingo tem mais homens aqui. Eu vou falar para o pastor Mourinho para publicar mais e mais esse negócio, porque os homens estão devagar demais. Aleluia. Mas vocês que estão aqui, glória a Deus. Os homens que estão aqui, glória a Deus. Aleluia. Mas é isso, irmão. O tema dessa pequena mensagem é com Jesus na tempestade. Aleluia. Com Jesus na tempestade. Glória a Deus. Irmão, a partir do momento que você aceita Jesus, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, levantou um temporal de vento, levantou uma tempestade contra a nossa vida. Na minha vida foi assim, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, no mesmo dia, numa quarta-feira, quando eu cheguei em casa, naquele culto abençoado, quando eu cheguei em casa, uma pessoa ligou para mim, será que você fez a coisa certa? Satanás usou a boca daquela irmã do ciclo de oração para falar isso comigo. Eu digo, fiz sim. Vai fazer 25 anos que eu estou aqui para a glória de Deus. Levantou um temporal, mas só que Jesus estava no barco comigo já. Aleluia, aleluia. Quando o inimigo se levantar contra a tua vida, irmão, lembra que Jesus está no barco contigo. Lembra que Ele está contigo na tempestade. Lembra que Ele está contigo na dificuldade. Lembra que Ele, se você ficar desempregado, Ele não vai deixar você passar. Aleluia. Ele não vai deixar você mendigar no meio da rua. Não. Jesus é fiel, Ele é poderoso. Aleluia. Para te guardar em tudo. Basta você ser fiel. Que nem o evangelista Érico falou aqui. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor. Querido, não é só ser fiel no dízimo, nas ofertas, isso é prioridade, isso é maravilhoso. Mas seja fiel nas orações, no jejum, na palavra, no compromisso aqui com os irmãos, aleluia. Seja fiel, porque Ele nunca é infiel contigo, irmão. Aleluia. Ele estava ali dormindo tranquilo, mas já sabia que ia levantar um temporal. Ele sabe, Jesus sabe o temporal que vai se levantar contra a tua vida. Ele sabe a dificuldade que você vai enfrentar a partir de hoje. Ontem já passou. Ontem não pertence a nós, já acabou. Ontem não, já passou. Amanhã não pertence nem a mim nem a você. Pertence a Deus. Ele sabe a dificuldade, os momentos difíceis que você vai encontrar daqui para frente. Porém, glorifica Ele, porque Ele não vai te largar por nada. Aleluia. Glorifica Ele, porque Ele não vai te deixar sozinho. A partir da hora que você fez, Senhor, eis-me aqui, eu estou contigo, eu te aceito como meu Salvador. A partir desse momento, você não anda mais sozinho. A partir desse momento, se você é um, você vai ter 3 pessoas, se tornar em 4, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, querido, uma vida cristã não é para viver de qualquer jeito, porque Deus não é um Deus que vive de qualquer jeito. Aleluia. Então Jesus estava dormindo ali, numa almofada, tranquilo, mas sabia que ia levantar-se aquela tempestade. Aleluia. Porém, quando nós estamos com Ele, nós somos isentos de passar por dificuldades e luta na nossa vida. Porque Jesus, Ele fala,
que no mundo tereis aflições. Aflições é no plural. Então aflição e vem tudo contra a nossa vida. Ele fala, porém, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Jesus, que Ele está na nossa vida, querido, a tempestade vem toda a dificuldade contra a nossa vida, mas Ele está conosco. A nossa vida é uma viagem do tempo para a vida eterna. Para chegar até lá, temos um processo. Aquele aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que foi salvo ali, quando ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Ali foi lindo para aquele homem. Porém, nós que estamos aqui nesta terra, servindo ao Senhor, até chegar no céu de glória, temos um processo a passar, irmão. Aleluia. Não é aceitou Jesus, agora vou armar minha rede, vou deitar e pronto. Senhor, amém, glória a Deus. Não, é os baianos que fazem isso, né? Os baianos que deitam a redinha e deitam e glória a Deus. Quem é baiano aí? Levanta a mão. Eita glória, ali. Gosta de rede sim ou não? Aleluia. Mas é isso, irmão. Jesus, Ele nunca nos desampara. Por mais problema, por mais dificuldade que a gente passamos na nossa vida, Ele nunca vai nos deixar. Aleluia. Eu vou usar aqui um exemplo que eu tinha lá no Brasil. Um presbítero que andava sempre comigo. A gente fazia culto nas casas. Eu falava, presbítero João, você vai comigo amanhã? Vou. Ele era um exemplo, irmão, um exemplo de cristão. Porém, ele teve um problema de diabetes. Aí foi lá, cortaram a perna dele. Depois cortou a outra. Mas ele não ia mais comigo, eu ia fazer culto na casa dele. Pastora Nélia, quando eu falava, ele enchia os olhos de lágrimas, porque não podia ir comigo mais nos cultos. Mas pensa no exemplo de cristão. Por mais, eu via, irmão, a alegria de servir ao Senhor, com aquelas duas pernas cortadas. Eu falava, presbítero João, o senhor está com essas duas pernas cortadas. Uma vez eu falei para ele. Mas quando o Senhor entrar no céu, aleluia, você não vai entrar faltando nada, aleluia, você vai entrar completo, porque o Senhor é o exemplo, um exemplo de cristão. E ele encheu os olhos de lágrima, aleluia. É lindo servir ao Senhor, amado, é lindo servir ao Senhor. Então a nossa viagem, aleluia, é do tempo, a nossa viagem é daqui para a vida eterna. Porém, há muita dificuldade e empecilho no meio do caminho. Porém, quando Deus ele falou, olha, eu irei adiante de ti, endireitarei todos os caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei todos os ferrolhos de ferro, de bronze, tudo que vier na tua frente, eu vou na tua frente, tirando tudo. Porque Deus ele sabe, querido. Jesus ele sabe o que você vai enfrentar quando sair daqui. Dessas portas. Se Ele abrisse os olhos espirituais de nós hoje, agora, nesse momento, inimigos tentando nos tragar. Só que a Bíblia é tão maravilhosa, que Ele fala que ao nosso derredor está o inimigo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Fica por aí? Não fica por aí. Mas ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O inimigo ele ronda na nossa vida 24 horas por dia. Só que na nossa volta está o Espírito Santo. Na nossa volta está o Senhor nos guardando, nos dando livramento a cada momento. Quanto livramento você não teve durante esse tempo que você tem nessa caminhada cristã? O que você viu, que contemplou com seus olhos. Porém, os livramentos que Deus te deu e você não viu. Então glorifica Ele. Quando acontecer algo que traz você chegar na escola, ou chegar no trabalho, ou chegar em qualquer lugar, porque Deus sabe que acontecer alguma coisa no meio do caminho, Ele atrasa você. Aleluia. Para que aquele que não venha acontecer na tua vida. Mas temos uns irmãos, meu pai, que começam a murmurar. Mas não sabe que Deus deu um livramento
Não é, evangelista? Aleluia. Então a nossa caminhada para a vida eterna é essa, irmão. Passando por porta estreita, caminho estreito, dificuldade da nossa vida, porém, Deus ele está no barco. Aleluia. Quando essa tempestade veio, os discípulos ficaram apavorados. E falaram, vamos acordar o mestre, porque senão nós vamos morrer todo mundo aqui. E Jesus, despertando, aleluia, disse, acalma-te, mar, aquieta-te. Por isso que eu perguntei no começo, quem é esse? Esse é aquele que entrou na tua vida. Quando ele entrou na tua vida, Satanás saiu. Esse é aquele, quando entrou na tua vida, a sepultura foi fechada. Aleluia! Glorifica a Deus, irmão. Esse é aquele, quando entrou na tua vida, Satanás caiu por terra, porque não tem mais nada a fazer contigo. Esse é aquele que, quando a família foi lá fazer macumba para a tua vida, Satanás falou, com aquele eu não consigo, porque já é dele. Esse é aquele que entrou na tua vida e o inferno fechou as portas, porque não abriu, estava a porta aberta para ti, mas foi fechada, porque abriu a porta do céu para ti. Aleluia. Esse é aquele que está conosco. Ele falou, eis que eu estou convosco, um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século, até o dia do arrebatamento, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com essa igreja plena paz. Aleluia. Aquela que não arreda o pé, aquela que não dá lugar para Satanás. Aleluia. Se essa igreja não dá lugar para Satanás, daqui não tem lugar para ele, não, irmão. Não tem. Ele pode até tentar. Ele pode até tentar. Tentar ele tenta, mas não consegue. Porque mesmo que tenha 4 ou 5 irmãos firmes na rocha, mulher de canela de fogo, tocha, terra, manto, aleluia, ele bate o pé ali e cai por terra. Porque eu não estou dizendo que é toda a igreja um reteté de Jeová, não, irmão. Porque tem pessoas que é um pouco mais fraco, um pouco mais firme. Mas se tiver 2 ou 3, ele fala, firme no meu nome, aleluia, eu estarei no meio. Eu estarei no meio, aleluia. Portanto, não desista dessa caminhada, porque é espinhosa, essa caminhada é dificultosa, essa caminhada tem problemas, essa caminhada tem empecilhos no meio do caminho, porém não desista, amado. Quando Paulo ele fala, corramos, né, para a coroa, para adquirir a nossa coroa incorruptível. Neste mundo aqui tem lugares que eles correm para adquirir o 3 lugares, não é verdade, sim ou não? Aí tem um pódio, tem um mais alto, que é no meio é o primeiro lugar, segundo e terceiro. Corre aí, sai 2.500 pessoas, quase umas 3.000 pessoas. Porém, são 3 lugares. Na nossa vida, a nossa entrada para o céu é diferente. É aquele que chegar. Nessa caminhada é aquele que chegar. Nem que você entre no céu se arrastando, de joelho. Ai, está doendo. Eu não estou conseguindo. Mas não para. Está dificuldade? Não para. Ah, está doendo? Continua, aleluia. Ah, Senhor, eu não consigo, consegue. O Espírito Santo está falando, vai, mais um pouco. Aleluia. Porque Ele quer, quando nós aceitamos o Senhor, Ele quer que nós entramos no céu. Porque o inferno não foi feito para o homem, irmão. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Não é para o homem não, mas tem muitos entrando lá. Mas aquele que está caminhando para a vida eterna, não pare. Aleluia. Peça força para o Senhor que Ele te dá. Espírito Santo, Senhor, meu Pai, meu Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Ele te ajuda a chegar lá. Porque Ele quer que você entre no céu. Aleluia. Deus, Ele não mandou o seu filho aqui para a terra em vão. Aleluia. Ele mandou o seu filho aqui na terra para morrer por pessoas corajosas, que enfrentam dificuldade, passa por lutas, enfrenta a tempestade da vida e fala, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Aleluia. Deus, Ele não mandou seu filho para aquele que
Ah, Senhor, eu não vou mais, eu não aguento. Parei, não. Deus mandou seu filho, não foi para os covardes, não, foi para corajosos. Aleluia. Corajoso que vai até o fim. Portanto, Jesus falou: aquele que for até o fim será salvo. Quer ser salvo? Então vai até o fim. Vai até o fim. Porque é no final que é a nossa vitória, irmão. A tua vitória não está no começo, viu, varão? Não está no começo, não. A minha vitória, viu, Rosinaldo, não está no começo, não. Pastor Carlos, a sua vitória não está no começo nem no meio. A sua vitória está lá no final. Aleluia. Então chega até lá. Chega até lá. Porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena sofrer aqui nessa terra. Vale a pena passar lutas e dificuldades aqui nessa terra. Mas por fim é da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A tempestade é um quadro da nossa. A tempestade é um quadro da nossa vida. Vamos ler. Ô, varão, coloque aí, por favor. Mateus capítulo 7, 25. Põe aí, varão, Mateus 7, 25. Aleluia. A tempestade é um quadro da nossa vida. O que está escrito aqui? E desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateu aquela casa. E não? Por quê? Sobre a rocha. Será que a tua vida está firmada sobre a rocha? Por que eu falei a nossa vida é um quadro? O quadro da nossa vida é a tempestade, é um quadro da nossa vida. Porque quando Deus desenhou a nossa vida, Ele não falou: aí você vai passar por esse caminho, eu vou estender um tapete de vermelho e um monte de rosa para você ir passando. Olha, eu vou aprontar um caminho aqui, não vai ter ninguém vai mexer contigo, tá? Ninguém vai mexer contigo. Você vai passar só me glorificando e pronto, e você vai sair do outro lado sem luta nenhuma. Não, isso aí não. No quadro da nossa vida, quando Jesus desenhou: você vai passar por essa dificuldade. O teu filho vai estar nas drogas. A tua filha vai desviar do meus caminhos, vai para a prostituição. Tu vai ficar desempregado. Tu vai ficar doente. Esse é o quadro. A tempestade vem, mas o que fala embaixo? Aí você não vai cair. Passa toda essa tempestade, vem um vento, vem a água, vem tudo. Porém você não vai cair porque está firmado sobre a rocha, irmão. Se você estiver firmado em Cristo, você nunca vai abalar. Você nunca vai cair. Vem tudo contra a nossa vida, tempestade terrível. Até que você pensa até parar. Mas quando você olha para trás, você olha de onde Deus me tirou. Senhor, não posso parar porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Aleluia. Eu sei de onde o Senhor me arrancou. Glória a Deus. Por isso não é motivo de parar. Quando eu penso em parar, eu olho para trás e vejo: Senhor, não vale a pena. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou da sarjeta do pecado. O Senhor me tirou da bebedice, de jogo, de tudo aquilo que eu não prestava. E firmou meus pés sobre a rocha. Quando Ele firmou meus pés sobre a rocha, aí veio a tempestade. Veio a chuva, veio vento, veio tudo contra a minha vida. Quantas vezes eu pensei de parar? Essa tempestade, irmão. Aleluia. Quantas vezes aqui, não minta, viu? Não seja hipócrita. Quantas vezes você pensou de parar? Sim ou não? Mas você olha lá para trás e vê de onde Deus te tirou. Então não vale a pena. Não vale a pena porque Jesus, Ele quando anda na nossa frente, aleluia, Ele anda na nossa frente e está mostrando o caminho que a gente vai, o lugar que a gente vai parar a nossa vida. Portanto, irmão, 30, 40, 50 anos de crente. Eu estou com 25 anos servindo ao meu Deus. Eu passo por dificuldade? Sim. Eu passo por luta? Sim. Mas eu nunca pensei de um dia falar: Senhor, eu vou desviar dos teus caminhos, porque não dá mais. Não. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Não vale a pena. A Bíblia fala que
A Bíblia fala, pastor, que nós estamos tão perto da vinda do Senhor, tão perto como a gente, desde quando a gente aceitou a fé. Está tão perto, irmão. Está tão perto do Senhor voltar. De repente, uma pessoa sai da presença do Senhor hoje e amanhã Jesus volta. Olha aí. Então viva hoje como é o último dia. Viva hoje como seja o último dia da sua vida. Porque Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui daqui a 5 minutos. Aleluia. Ele sabe. Portanto, essas tempestades na nossa vida, elas não vão cessar. Só cessa um dia quando nós fomos arrebatados, ou um de nós, né, ir para a glória individualmente. Como o Senhor está levando muitos para a sua glória, sem precisar do arrebatamento. Então, isso vai firmar a nossa fé. Quando nós olhamos para Cristo e dizer, Senhor, não vale a pena eu sair da Tua presença, porque de repente o Senhor chega amanhã ou depois. Então a tempestade na nossa vida, ela não vai cessar, só no dia, aleluia, que nós fomos arrebatados para a glória de Deus. Aleluia. Ele estava dentro do barco, o lastro do barco, a base ali encheu de água. Aleluia. O lastro hoje, isso aqui era um lastro do navio. O lastro da nossa vida hoje é a palavra. Onde possamos estar firmes. Onde possamos firmar a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor. Portanto, não deixamos, aleluia, de estar caminhando nesse caminho que leva à salvação. Porque a salvação do Senhor, aleluia, ela não vem em vão. A salvação do Senhor para a nossa vida, ela veio pagar um preço tremendo. Glória a Deus. O barco tem uma âncora. Todos os barcos têm uma âncora. Qual é a nossa âncora na nossa vida? Aleluia. A qual nós falamos aqui que a nossa firmeza, os nossos pés, a nossa vida está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. A âncora é uma peça do navio que ele solta e ela gruda lá embaixo no subsolo e segura o navio. Glórias a Deus. A nossa âncora, aleluia, hoje é Jesus. A nossa âncora hoje é o Senhor Jesus na nossa vida. Ele nos segura no meio da tempestade. Ele nos afirma no meio da luta. Ele está na nossa vida para que o inimigo não venha nos arrancar da sua mão. Então, quando nós estamos firmados no Senhor, aleluia, temos uma garantia de vida eterna. A nossa garantia de vida eterna chama-se Jesus Cristo Nazareno, a qual Ele morreu, Ele pagou um preço. Portanto, a Bíblia fala que o preço que Ele pagou, não teve custo de ouro, nem de prata, nem de euro, nem de real. Aleluia, Ele pagou um preço muito alto. O preço de sangue. O preço de sangue que foi pago lá na cruz pelo nosso pecado. Então, Hebreus, no capítulo 6, versículo 19. Põe aí, varão. Hebreus 6, 19. Aleluia. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. A âncora da nossa alma é o Senhor. A nossa alma, querido, está guardada. Lá em Colossenses, no capítulo 3, em diante fala:
que a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, ela está escondida em Cristo com Deus. Então o inimigo, ele não consegue te achar, sabe por quê? Porque ele escondeu a nossa vida com Cristo em Deus. Então para ele chegar até na nossa vida, ele tem que cavalgar o caminho até chegar em Deus. Até ele chegar em Deus, ele cai por terra, porque ele não vai conseguir nada, porque a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Então você não está sozinho, você não está, aleluia. Nós não estamos amplo à visão de Satanás. Quando Satanás olha para a nossa vida, tentando arrancar, ou nos tragar, ou fazer alguma coisa, ele vê Cristo na nossa frente. Ele vê Deus como um guarda na nossa vida. Ele vê que nós estamos escondidos junto com Cristo em Deus. Então isso é Colossenses que fala. Aleluia. Então a nossa vida está escondida. A nossa vida, ela tem uma proteção. No Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então não temas, querido. Não temas se você está passando por luta de dificuldade na sua vida, e que ele te esqueceu, e que ele não está te vendo, e que ele te largou de lado, e que ele não está nem aí contigo. Não pense isso, porque você está guardado debaixo da potente mão do Senhor. Temos uma proteção divina. Você não tem uma proteção num teto desse, uma laje pesada. A proteção da sua vida não é essa. A proteção da sua vida não é sua casa. A proteção da sua vida não é seu dinheiro, seu bem material. A proteção da minha e da sua vida é uma proteção divina. É a mão potente, a poderosa do Senhor. Ele que nos guarda. Se o Senhor nos guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar leiria, se o Senhor não guardar leiria, isso aqui é tudo em vão. Isso aqui tudo é do inimigo. Se ele não guardar leiria, em vão vigia os guarda. Aleluia. Quando Deus guarda uma cidade, querido, tudo vai bem. O inimigo pode até tentar, mas ele encontra dificuldade. Quando o inimigo ele encontrar dificuldade na minha e na sua vida, sabe que Deus é contigo. Mas quando ele entrar numa vida de uma pessoa que serve ao Senhor, entrar facilitadamente, tem alguma coisa errada. Porque para o inimigo entrar na vida de uma pessoa que tem Cristo, ele encontra muita dificuldade, pastor. Ele encontra uma barreira tremenda. Ele encontra muita dificuldade para poder entrar nessa vida. Mas ele não consegue. Aleluia. Portanto que nesta noite, com Jesus na tempestade, é bom, eu quero estar sempre com Jesus na dificuldade. Porque, querido, na dificuldade, com Jesus é difícil, imagina sem Ele. Verdade, sim ou não? Com o Senhor na tempestade, no barco, onde as ondas estão balançando para lá e para cá, e com Ele no barco, o discípulo ficaram apavorados, mas Jesus estava lá. Jesus estava com ele. Ele encontraram muita dificuldade. Mas aquele, aleluia, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ele só estendeu a mão. Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. Eu fico olhando assim, que poder, né, pastor? Que poder tremendo. Um poder tão grande que até Satanás reverencia ele. Sabia? Aquele endemoniado de Gadara. Quando Jesus chegou lá e falou: que vem me atormentar, Jesus Nazareno? Não chegou minha hora, e foi se arrastando, se dobrou o joelho para poder falar com o Senhor, enquanto ele ali massacrava aquele moço. Mas quando ele olhou para Jesus, falou: Jesus é o Filho do Altíssimo, que vem agora me atormentar? Não é chegada a minha hora ainda? Aleluia. Então até Satanás reverencia a Jesus o Nazareno. Imagina a natureza. Jesus falar assim: mar, te aquieta. O mar de Leiria, o mar de qualquer lugar aqui, vai ficar assim, você não vai ver nenhuma onda. Porque tudo obedece. Tudo obedece ao Senhor. Tudo. O vento, o mar, a tempestade, o sol. Se ele falar sol, escurece tudo e não tem mais luz.
Se ele falar, olha, planeta, cai tudo, não sei para onde, vai cair, não sei para onde, mas a Bíblia fala que está firme até hoje. Aonde ele colocou qualquer um, todos estão firmes até hoje. Nenhum saiu do seu lugar, aleluia. Os planetas maiores que tem, está tudo no seu lugar, desde aquele dia que ele colocou. Então, se ele firmou a tua vida na rocha, que é o Filho dele, Jesus Cristo, então você vai ficar firme até o dia do arrebatamento, eu creio. Então não saia desse barco. Porque se você pular desse barco, você vai encontrar luta e dificuldade aonde Jesus não está. Ele está no barco, não saia. Porque quando ele está no barco, aleluia, tem bonança. Quando ele está no barco, tem a calmaria. Quando ele está no barco, o inimigo cai por terra. Quando ele está no barco, aleluia, as bênçãos vêm junto. Amém, querido? Então, não desista. Se você entrar na tempestade, saiba que Cristo está contigo. Se um dia você ficar desempregado, saiba que Ele está contigo. Se um dia adoecer uma família tua ou até você, saiba que Ele está contigo. Se um dia você passar um problema de coisas com a família, qualquer tipo de dificuldade, saiba que Ele está contigo. Ele não desampara você por nada, irmão. Aleluia, por isso que Ele é Deus. Sabe por que Ele está conosco 24 horas por dia? Porque Ele conhece a nossa dificuldade, Ele conhece o nosso interior, nosso coração, nosso pensamento. Ele conhece nós por dentro e por fora. Ele sabe a nossa vida. Então, melhor do que Deus para conhecer a nossa vida é Ele mesmo, não tem ninguém. Então, não adianta nós querer fazer biquinho para o Senhor. Senhor, eu não vou mais, não vou cantar mais, não vou fazer isso mais, não vou pregar mais, não sei o que, blá. Ah, é? Tá bom. Mas eu te conheço. Então não adianta. Jesus, quando está na nossa vida, o inimigo vai se levantar. Vai se levantar. Mas saiba que Ele é contigo. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão, que recebeu do Senhor para nos entregar nessa noite. Amém? Deus abençoe, varão. Em Mateus 21 vai falar acerca do secamento da figueira. Vai falar acerca daquilo que nós temos nos mostrado diante de Deus. Quem somos nós? Né? Em Isaías 55:6 vai falar daquilo que nós deveríamos fazer todos os dias. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? É forte. Se você meditar nessa palavra, eu vou deixar aqui os anúncios que o pastor Amorim passou para mim. Quarta-feira, subida ao monte, às 21. É só para quem quer subir a montanha para descer, com a cara no pó. Tá? Você que tem desejo de buscar o Senhor. No dia 13 de julho, estudo dos homens, porque no dia 6 haverá o batismo. E aí, consequentemente, não pode ser juntamente com o estudo. Amém? Eu já agradeço pela minha rica oportunidade e retorno o microfone à pastora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, foi perfeito o culto hoje. Glórias a Deus. Deus, Ele é fiel. Verdadeiramente Deus nos surpreende. Às vezes a gente fica ali preocupado, sem saber como é que as coisas vão acontecer ou se vai acontecer. Mas é bem verdade que o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. Já está tudo preparado. Amém? E a gente tem que só fazer que nem Jesus. Deitar. Ele deitou porque Ele sabia quem Ele era. E nós temos que deitar e confiar porque sabemos quem nós servimos. Aleluias. Não importa o vento, a tempestade, não importa quantos vão estar no barco. O que importa é que Ele vai estar no barco conosco. O que importa é que até a água pode entrar. O que importa é que até o vento pode abanar. As ondas podem, aleluia, cobrir o barco. Mas é bem verdade que Ele não vai naufragar. Oh, aleluias! Ele é o dono do mar, Ele é o dono do barco, Ele é dono dos discípulos. Glórias a Deus. Evangelista, que palavra. Deus, Ele é fiel. Muitas das vezes, nós somos tímidos. A culpa não é de Deus.
Porque cada um tem um chamado específico, cada um tem um talento. E eu fico ali com os olhos cheios d'água, chorando, como eu me alegro em ver Deus trabalhando em vocês e através de vocês, levantando essa geração, levantando esse povo. Quando eu vi ali Júnior cantando, eu nem sabia que ele louvava tão lindo, e eu digo, meu Deus, que maravilha, tudo isso é Deus faz, e a porta das oportunidades de Deus está aberta para nós. É por isso, filho, que a Bíblia diz que grande, grande é a seara, mas cadê os ceifeiros? Ele está chamando cada um de vocês para fazer algo para Ele. Sabe? Porque quando, aleluias, alguém vê vocês aqui no nosso lugar, não é porque nós sejamos nada, porque o apóstolo Paulo nos exorta, ei, se você pensa que é alguma coisa não sendo nada, já está errado. Nós não somos nada, o grande é Ele. Mas quando alguém vê você aqui em cima, quando vê alguém louvando que nunca teve uma oportunidade, que nunca dançou aqui para o Senhor, que nunca tocou e está se esforçando, aquela pessoa te vai dizer, eu também sou capaz. Eu também sou capaz, aleluia, porque é Deus que capacita, é Deus que levanta, e não adianta, aleluia, você dizer que eu não estou preparado, porque quem prepara é Ele, quem faz é Ele. E eu olho para ti, evangelista, quantas oportunidades perdeste, sabendo que a palavra está toda aí. E como nós fomos edificados por esta palavra. Como essa palavra ardeu aqui no nosso coração. Essa palavra, aleluias, me trouxe vida, me trouxe esperança, me trouxe certeza, aleluia, que eu estou no barco e vou permanecer no barco, independente daquilo que aconteça, porque eu sei que eu não estou sozinha. Irmão, aquele barco que Jesus estava, com os discípulos, os 12, Jesus. O nosso barco agora está bem maior, porque eu tenho a vocês, sabe? Eu tenho a vocês, então por que temer se vocês são discípulos? Aleluias! E Jesus, aleluias, é o nosso mestre que está conosco. Temer por quê? Como é aquele louvor, Netinha, que me ajudar a temer por quê? Vamos declarar, nós não podemos temer que Ele está aqui. Anda Júnior, anda Anderson, anda evangelista, pega aí. Que coisa linda. E ele ainda tem assim uns passinhos, Júnior, e eu ali olhando. Glórias a Deus. Vamos declarar para o inferno ouvir que nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Oh, glória! Temer por quê? Quem tem que temer é o diabo, que ele já é um derrotado. Deus está conosco, pastor Carlos. Ele é conosco, querendo Satanás ou não. As obras dele é destruído pelo poder que é no nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover.
não me queima, nas águas não vou afogar. Por quê? Você estás comigo. Não estamos sozinhos. Tu estás comigo. Eu estou guardado Glória a Deus. no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo e creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. A tempestade não vai. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Irás prover de novo. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Aleluia. Glória a Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Não temos que temer, porque estamos guardados. Aleluias. Amém. Quero agradecer a presença de todos. Aleluias. Em nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui conosco, cultuando ao Senhor. E eu creio que você não saiu de mãos vazias, porque o nosso Deus, além de prover, Ele move as mãos. A Bíblia vai dizer que Ele não tem as mãos encolhidas para que não possa salvar. As mãos de Deus estão abertas nesta noite e vai permanecer aberta a minha e na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Erga as mãos para o alto. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja